Queridos amigos, alegria em estar com vocês mais esse momento do compartilhar, que é o nosso encontro com as histórias bíblicas, que são o tema da nossa abordagem aí agora, por esses capítulos que vamos avançando aí no livro do professor lá do seminário, professor Girl, que fala sobre histórias bíblicas. Vamos pegando capítulos que ele vai abordando ali, fez uma seleção, fez uma organização, teceu alguns comentários, convidou para refletir sobre alguns temas, que são os temas que nós também adotamos para a nossa reflexão a partir dessas leituras. Bueno, para você poder acompanhar melhor lá na tua Bíblia, o endereço desse capítulo de hoje é Gênesis capítulo 11 e 12. Estamos entrando num capítulo novo agora, que é o capítulo da história dos patriarcas. E o primeiro chamado então foi o Abraão. Nós vamos seguir por esse caminho aí, olhando para Abraão e olhando para a sua história e tentamos entender o que ele tem a deixar para nós como inspiração de vida também. Bueno, a família de Abraão, né? Aqui nós temos que Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e que ele tinha 3 filhos, né? Aliás, ou melhor, o pai dele, né? O pai dele que vivia lá, o Sem, vivia lá, e esse Sem, que é a origem, né? Ele tinha 3 filhos, era Abraão, Naor, Harã. Esses eram os 3 irmãos, filhos de Sem, moradores em Ur. E Abraão então vai ser chamado deste meio familiar para um desafio pela parte de Deus. Diz aqui então que Harã gerou a Ló. E é importante esse detalhe porque o Ló, que é um sobrinho de Abraão, é o que vai acompanhar depois Abraão também nessa retirada, né, atendendo ao chamado de Deus. Ele levou consigo seu sobrinho, porque o seu sobrinho não tinha referência familiar lá. Então, a mulher de Abraão e o seu sobrinho saem da terra de Ur dos Caldeus para o chamado de Deus. Bueno, o que a gente vê ali? Abraão e sua esposa chamada Sarai. Primeiro o nome dele é Abrão, né? E o nome dela é Sarai. Mais tarde aqui isso vai mudar um pouco para o que nós conhecemos hoje. Conhecemos pelo nome de pai Abraão, né? Depois a gente vai ver essa mudança dessa história. Diz ali, eles não tinham filhos, né? Então eles foram, né? com o Ló, saíram e foram até Harã, aonde eles ficaram. Essa viagem é uma viagem interessante, porque do momento que Abraão levantou, atendendo ao chamado de Deus, até que ele chegou no destino dele, foi uma viagem imensa, mais de 1000 quilômetros ele viajou até chegar ao destino que Deus tinha dado para ele. Então vamos ver como é que Deus faz a chamada. Aqui o próximo item tem que Deus chama Abraão. Não foi só uma invenção de Abraão, um sonho de Abraão ou algum projeto de Abraão que ele quis fazer alguma coisa diferente, né? Abraão ele é escolhido por Deus porque Deus quer formar para si um povo e através deste povo Deus quer trazer aquela novidade que havia prometido para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O Salvador, o Messias, que viria dessa descendência aqui agora, né? Então Abraão foi chamado por Deus, diz aqui, né? Terá servia a outros deuses. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, tinha outros deuses envolvidos ali naquela história, né? Esse acontecimento que nós vimos aí nos últimos compartilhar, por exemplo, da Torre de Babel, esparramou o povo para todos os lados. A disseminação desse povo, que foi para todos os lados, também proporcionou diversidade não apenas cultural, mas religiosa. Outros deuses entraram nessas histórias por aí, da vida deste povo, que era aquele povo que antes tinha lá na Torre de Babel um único povo, um único lugar, uma única linguagem e um único Deus. Agora
tinha gente espalhada por todos os cantos aí do mundo, e eles foram cultivando também novas religiões. Aqui nós já encontramos uma referência a outros deuses, né? E o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vem e fala com Abraão e diz: eu quero que você saia do meio desse povo e que você vá para um lugar que eu vou te dar, abandone tua família, e eu vou fazer de ti uma grande nação. E te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E aí Deus completa: seja você uma bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus está já entregando para o Abraão uma ideia do que seria a sua descendência, do que seria a sua história e de que legado esse Abraão ia deixar para a humanidade. Legado que até hoje nós temos, o legado da fé. Importante essa abordagem porque veja que Deus está resgatando do meio de todas aquelas religiões que tinha lá, resgatando um povo para devolver ao povo e ao mundo uma mensagem dele como Deus Pai, Criador do céu e da terra. Deus está projetando a sua volta para dentro da história desse mundo através de Abraão. E por isso vem esse chamado para Abraão. Aí então começa a imigração, né? Abraão vai fazer um caminho. Partiu então, levou consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que ele tinha adquirido. O que era dele, ele levou com ele. E as pessoas, né, que também foram com Abraão. Tinha empregados e servas e tudo mais que foram junto com Abraão. Abraão tinha 75 anos. Ele atravessou a terra de Canaã até Siquém. Diz aqui, até o carvalho de Moré. E ali Deus apareceu para Abraão e disse para ele: darei a você uma descendência, darei a você esta terra. E depois dessa entrega de Deus, Abraão, no mesmo momento, no mesmo lugar, diz aqui, levantou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que interessante, né? Já começa aí uma atitude de reconhecimento. Abraão não conhecia ainda esse Deus, eles tinham outros deuses lá. E Deus entra em contato já trazendo uma novidade para um homem que tinha essa perspectiva de ser fiel a Deus também. Ele aceitou essa intervenção de Deus na vida dele, e ele reconheceu essa presença de Deus na vida dele, e ele submeteu-se aos planos deste Deus. Para quem conhecia pouco, a entrega foi grande, porque sair da sua própria terra, naquele contexto, daquele tipo de vida que eles tinham lá, da importância da família que tinha dentro do contexto cultural deles. E Abraão abre mão de tudo. E para fazer uma viagem de mais de 1000 quilômetros para se encontrar de novo, para fixar suas bases de novo, era um desafio gigantesco. Imagina hoje a gente ter que fazer isso, né? A gente ter que abandonar tudo e fazer uma viagem assim e ir para um lugar onde a gente não sabe, não imagina que lugar possa ser este. E Deus conduz o Abraão durante todo esse tempo. Então essa ideia, né, de fé, né, é muito importante. Quando a nossa fé corre perigos de repente ser contaminada, é importante que a gente saiba renunciar, e é preciso que a gente não pense apenas nas nossas vantagens materiais, nossos amigos, nossos familiares. Se a nossa fé está em perigo, é importante a gente aceitar, muitas vezes, esse desafio, como Deus lançou para Abraão, que estava em perigo agora, para ter uma fé e uma igreja, e um povo, e uma conexão com Deus mais saudável. Ele precisou abrir mão da sua família, precisou abrir mão da sua tranquilidade, da sua vida material, né? Estava bem assentado, estava bem lá com a sua família, porque corria risco. E agora, para proteger a saúde espiritual, para proteger a vida espiritual desse homem, Deus chama ele e ele aceita esse chamado, né? Então, o apóstolo Paulo compreende muito isso. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Poderão haver situações na nossa vida em que sim, para preservar a nossa fé, nós precisaremos abrir mão de algumas coisas que para nós são muito valiosas e importantes.
Não podemos simplesmente, por amor das coisas materiais, renunciar à nossa fé. Precisamos ter essa ideia de fidelidade a Deus e aí confiar o nosso destino a Deus, mesmo que muitas vezes não saibamos por onde a coisa vai andar e como que as coisas vão ser assim. Para Abraão foi assim que aconteceu, né? Uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, uma entrega, e ele foi e obedeceu a esse chamado. Foi para esse lugar para receber de Deus uma bênção especial. Essa resignação, é importante a gente ter essa ideia de que Deus conduz a nós por caminhos que nem mesmo nós compreendemos. Caminhos que nós não entendemos, situações que nós desconhecemos completamente, mas Deus é capaz de nos guiar nesses caminhos, nos dar segurança, nos dar certezas, nos dar amparo, nos dar proteção para proteger a nossa estabilidade e saúde espiritual. Este é o caminho de Deus. Esses são os caminhos de Deus. Muitas vezes bem distintos dos nossos próprios caminhos. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele nos ampara, Ele nos cuida, Ele nos protege. Então lembramos aquela palavra do Salmo 37,5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Há momentos sim em que precisamos fazer nada mais, nada menos do que entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor, porque Ele tem caminhos que são diferentes para nós. Então que Deus abençoe, que você e eu possamos ter também essa mesma resignação do Abraão, né, de termos essa disposição do Abraão, de ouvirmos o chamado de Deus, de obedecermos ao chamado de Deus, de seguirmos a esse chamado e de confiarmos a nossa vida nas mãos deste Deus único e capaz de conduzir com segurança nossos passos, nossas escolhas, nossas decisões. Que Deus dê para nós esse discernimento que deu para Abraão para fazer aquilo que era certo, mesmo que parecesse muito diferente, parece até meio louco, né? Aquilo tudo que tinha que acontecer ali, mas Abraão não desconfiou, ele confiou em Deus, ele se entregou e se tornou de fato uma bênção, como Deus disse para ele: agora seja você uma bênção. Abraão se tornou uma bênção para a humanidade, bênção que até hoje é lembrada. Nós ainda nos inspiramos neste homem, na fidelidade dele, nos inspiramos na paciência dele, na confiança dele, para hoje também os nossos desafios, né? Temos muitos desafios na nossa vida que exigem aquela mesma determinação de Abraão. Então que Deus conceda para você, para mim, para todos nós, essa resignação, essa consciência de sermos de Deus, sermos assim o povo amado de Deus, de sermos confiantes em Deus e de sermos uma bênção para as pessoas com quem nós convivemos. Que Deus conceda para você uma abençoada relação familiar, que você tem dentro da sua família, sempre o melhor da sua relação, que seja abençoada a sua relação familiar, e que se forem necessários rompimentos familiares por insegurança ou instabilidade ou alguma coisa que possa afetar a sua fé, que Deus te dê um caminho certo, seguro e bom para que você possa fazer também esse caminho abençoado pelo Senhor. Confia no Senhor, Deus está contigo. Deus te protege, Deus te orienta, Deus te cuida para que você possa andar em segurança e para que você possa ter novos caminhos que possam te trazer mais estabilidade e alegria. Seja uma bênção na vida das outras pessoas, assim como Abraão foi para toda a humanidade. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Gente, um forte abraço para vocês e até a próxima oportunidade, próxima semana. Nós estaremos juntos aqui no Compartilhar mais uma vez. Tchau, tchau.